Bom, para darmos continuidade, eu precisei interromper o vídeo e a gente parou no ponto que eu falava que para esse caso clínico, então a gente pode usar esses equipamentos, daqui a pouco vários outros, mas aqui a ideia é expor de que com alguns equipamentos a gente consegue fazer um tratamento estético de qualidade. Então, a questão do home care é muito importante para esse paciente que vai ter um tratamento estético. Isso não é só na clínica de pequeno porte, mas o home care é aquele tipo de tratamento que vai estender o nosso serviço da clínica de estética para a casa do paciente e fazer ele se conscientizar que nem todo o trabalho para redução de medida, diminuição do aspecto celulítico é de responsabilidade só do profissional. A questão do home care, a gente pode dividir tanto no uso de cosméticos tópicos como por via oral. Então, hoje está muito em alta a indicação de nutricosméticos. Para a indicação de nutricosmético, a gente precisa levar em consideração se esse paciente tem condições financeiras de estar usando o nutricosmético. Isso vai ser diário, né? Assim como um cosmético de uso tópico. Sempre pensando que daqui a pouco os de uso profissional eles são, na verdade, relativamente um pouco mais alto o custo do que os manipulados. Mas a durabilidade teria que estar averiguando se daqui a pouco não é melhor comprar industrializado. A questão do uso tópico de cosmético corporal, ele precisa também ser aliado a algum tipo de procedimento que aumente essa permeabilidade cutânea e faça a permeação correta desse ativo. Qual é esse procedimento? O que a gente faz, né? É o banho diário, né? Então é legal fazer o uso do cosmético no local alvo da aplicação. Lembrando que ela também pode fazer em outros locais de sua preferência, ela ou ele. Mas a questão é aplicar após o banho, porque a gente tá com a possibilidade dessa penetração transepidérmica muito maior. Então, nesta condição, a gente aplica o cosmético e não veste a roupa, a gente espera para que esse cosmético realmente penetre e ele venha a secar para depois fazer o uso da roupa, né? Então, essa seria uma opção. Aqui também eu trago a ideia do cosmético de uso tópico, né? O Redumax da Cosmobeauty, porque levando em consideração o custo-benefício para nós que compramos e ganhamos 30% para a revenda é muito significativo. Quanto a nutricosmético, aqui eu selecionei o Inib Slim da Cosmobeauty também, só para que tu tenha uma ideia, ele é R$60 para a compra do profissional, e se tu vai fazer uma revenda, ele bate na casa aí dos R$90, né, porque a gente sempre coloca 30% em cima. Então a lucratividade se torna muito boa, né? No caso do Inib Slim, ele é um nutricosmético que pode ser ingerido até 2 cápsulas ao dia, né? E vai ser muito bem assim, vai ser muito bem visto pelo paciente, já que ele está agregando potencial nos resultados do tratamento. Ainda não basta só indicar um home care para uso tópico e nutricosmético. Eu preciso estar passando orientações para o meu paciente que ajudem ele na potencialização dos seus resultados, além da questão realmente de qualidade e saúde mesmo para esse indivíduo. Então, ele está ingerindo uma quantidade ideal de água conforme o seu peso, basicamente é acima de 2 litros. Daqui a pouco tu pode estar fazendo também a venda de chá, por exemplo, aqui eu coloquei o desinchar, mas poderia ser um chá da própria Cosmobeauty, que tu pode estar fazendo a revenda para esse paciente. Na verdade, vai ser uma vez por dia, uma xícara de 250 a 300 ml. É indicado para o paciente que ele tenha uma boa qualidade de sono, então é legal conversar sobre isso com ele, assim como o trânsito intestinal dele precisa funcionar uma vez por dia, já que a questão intestinal está totalmente interligada ao acúmulo de toxinas do nosso organismo, bem como a quantidade de edema que esse indivíduo vai ter. Então, quanto mais funcionar o intestino, melhor é o metabolismo dessa pessoa, melhor vai ser o resultado do tratamento estético. Ainda falar que é necessário sim, para uma questão de saúde e de resultados, a prática de atividade física. Lembrando que neste exemplo aqui, eu teria um equipamento de baixa potência, no caso do ultrassom, ele não é capaz de extravasar todo o conteúdo de triglicerídeo de dentro da célula e ele não rompe totalmente a membrana do tecido adiposo, ele é por via não adipocitolítica, ele precisa assim, na verdade, a gente faz uma hipotrofia da célula, a gente precisa gastar depois, a gente precisa oxidar essa gordura pós-procedimento. Então, além de ser uma questão de saúde, praticar atividade física 2 vezes por semana vai te ajudar nos resultados também. Além disso, principalmente nos dias de aplicação, nos dias de sessão estética,
é tentar diminuir, chegar a quase zero a questão de açúcar, gordura, refrigerantes, carboidratos pesados, não seria o legal, né? Seria legal que ela contribuísse com a questão alimentar também. Daqui a pouco, algumas pacientes precisam ser encaminhadas para o nutricionista, cuidar um pouco essa questão dos tratamentos estéticos para emagrecimento. Se não tiver uma equipe multidisciplinar, tu não pode sair dando receita, dietas, não é o nosso papel. Nem eu quanto fisioterapeuta e nem tu quanto tecnóloga. Então tem que cuidar bastante e encaminhar para um profissional que seja, que tenha realmente know-how para essa questão da nutrição corporal, que isso é de suma importância. Então eu deixei aqui no slide número 9 um exemplo, né, da linha ali do Redumax da Cosmobuilt, né, que é a linha Body Redux. Então aí que deixa uma dica bastante interessante, mostra pra ti ali que é R$110, tu vai adquirir esse produto e vai estar vendendo a quase 150, então a gente tem uma lucratividade bem bacana. No caso esse aqui, ele tem a questão, até deixei aqui no slide, olha só, ele tem Scorpariane, ele tem Provislim, ele tem a questão bem lipolítica acentuada e ele tem, na verdade, uma ação lipolítica que é muito maior do que somente a cafeína manipulada. Então daqui a pouco fica legal tu ter esse produto realmente para revenda. Deixei até o número da minha consultora da Cosmobuilt, que é a Leti, porque daqui a pouco é legal estar conversando com ela já me conhece, né? E lembrando que sim, que tu pode fazer a indicação pro paciente e vender esse cosmético para ter uma lucratividade bacana na clínica, né? E ainda, para montar um protocolo, que é uma associação de condutas estéticas, a gente precisa levar em consideração o quê? Quantas vezes essa paciente vai poder estar na clínica ou esse paciente vai estar na clínica? Qual é o tempo que ela dispõe de sessão? Eu posso ficar 1 hora com ela? Posso ficar 2 horas, 3 horas? O tempo de sessão é o tempo também que ela vai estar pagando pelo teu procedimento estético, né? Ainda, levar em consideração qual a expectativa do paciente frente aos resultados que ela espera. Uma vez que tem paciente que quer muito resultado, mas só pode estar na clínica 1 vez por semana. Nesse sentido, fica difícil tu mostrar um resultado tão significativo. A partir do slide número 10, aqui no slide número 11, eu deixei exemplos de associações de condutas estéticas, são exemplos. Então, a frase seria exemplos de protocolos para este caso clínico. Eu não sei se vai se encaixar para todos os pacientes, uma vez que a gente não faz protocolo pronto. Mas com estes equipamentos, essas terapias manuais, o que você vai poder oferecer para tua paciente? Aqui eu deixei alguns exemplos de associações de conduta. Por exemplo, a primeira associação de conduta, a minha ideia seria só fazer uma massagem estética e uma máscara de argila, finalizando com crioterápico para conhecer melhor esse tecido do paciente, essa pele, essa gordura localizada. Eu entraria com ultrassom na segunda sessão. O exemplo seria já usar gel com princípio ativo no método fonoforese para potencializar os resultados e finalizar com uma drenagem linfática. Aqui no caso, se for gordura localizada, né? Então a gente consegue ver que o ultrassom, inclusive, pode ser no modo contínuo. Uma terceira sessão, ao invés de usar para finalização uma drenagem linfática, eu iria higienizar e esfoliar. Ultrassom em modo contínuo na local de aplicação, conforme o cálculo da era dessa máquina, finalizando com vacuoterapia e gel termogênico. Então, o que eu quero mostrar aqui no slide número 10, número 11, número 12, número 13 para celulite? Eu quero mostrar para ti que são diversos os tipos de associações de condutas que podem ser feitas para um caso clínico, qual eu expus anteriormente, beleza? Tomar bastante cuidado com a celulite muito inflamatória, que não dá para usar o ultrassom contínuo, tem que ser ultrassom pulsado, então tem que lembrar bastante disso, tá? Inclusive deixei escrito aqui, ó, celulite fibrótica, ultrassom fonoforese contínuo, celulite inflamatória, ultrassom fonoforese, quero salientar que esse aqui é modo pulsado, beleza? Então, tu abriu daqui a pouco uma estética de pequeno porte, não teve condições financeiras de abrir uma estética grande. A gente precisa ousar e pensar e colocar metas na nossa vida quanto profissional. Quem abre uma estética de pequeno porte precisa pensar que dentro de 3 anos, ou eu vou adquirir um equipamento por ano, ou ao final desses 2 ou 3 anos eu vou adquirir 2 máquinas junto. Então eu deixei um fluxograma no slide 14 mostrando isso. Qual é o seu objetivo no final de 3 anos? Depois que tu já tem clientes, que tu já pagou as tuas primeiras máquinas, que tu gastou pouco para abrir a tua estética? Meta número 1 pode ser comprar um equipamento novo a cada final de ano. Então, no primeiro ano dessa tua abertura, dessa tua estética de pequeno porte, tu compraria uma radiofrequência. Porque a radiofrequência tu vai trabalhar com a lipólise tecidual, com a neocolanogênese, com o tratamento de estria, fibrose e aderência. Se tu pensar que tu tem um ultrassom para lipólise, daqui a pouco a radiofrequência seria muito importante, porque tu não tem nada ainda para flacidez. Eu sempre digo que quem não compra uma radiofrequência, compra o equipamento errado. Na clínica tem que ter uma terapia combinada e uma radiofrequência, além de corrente elétrica.
Tanto que eu optaria, depois de ter um vácuo, uma manta térmica e um ultrassom de pequena era, o meu próximo equipamento seria uma radiofrequência e o próximo seria uma terapia combinada e assim por diante. Já uma segunda meta seria não comprar equipamentos durante os 3 anos, mas acabou os 3 anos, fazer um novo financiamento, comprar 2 máquinas juntas, que tu vai gastar aí uns 15 a 16 mil, que seria a terapia combinada e a radiofrequência. E aí tu passaria por uma estética daqui a pouco de médio porte, como a gente diz, né? E uma estética de médio porte, eu tenho resultados muito mais eficientes, porque eu tenho equipamentos de alta tecnologia, com pesquisas científicas comprovando a lipólise de tecido adiposo, a apoptose do tecido adiposo, a neocolanogênese, isso é resultado efetivo. E aqui, por exemplo, eu trago como se a gente tivesse somente a radiofrequência e a terapia combinada. O que eu vou usar para fazer esses equipamentos? Gliceral, gel neutro e gel polarizado. Gliceral para radiofrequência. Gel neutro para ultrassom de alta potência. Gel polarizado quando eu uso ultrassom de alta potência mais iontoforese. E ainda digo para ti, se tu quiser ter um gel com ativos, ele não precisa ser polarizado no ultrassom de alta potência. Aí poderia ter uma quarta opção ainda. E o que eu posso tratar com esses equipamentos, radiofrequência e terapia combinada? De forma efetiva. Gordura localizada, celulite, flacidez de pele e estrias. E ainda entrar com pré e pós-operatório. Então olha que legal, eu passo para uma conduta muito mais eficiente. Claro que aqui eu não vou trazer exemplo das associações de condutas com a vácuo, com o ultrassom e com a manta térmica, mas esses equipamentos ainda estão na minha estética se eu adquirir esses aqui, ou daqui a pouco eu abrir já uma estética de médio porte adquirindo diretamente radiofrequência e terapia combinada. E aí, mesmo tendo uma radiofrequência e uma terapia combinada, eu vou fazer drenagem linfática e massagem estética. E aí eu vou precisar de um bom creme para massagem estética e um cosmético firmante, porque para drenagem eu não preciso de meio deslizante. Mas um cosmético firmante é muito bem-vindo para finalizar os protocolos, principalmente de flacidez de pele, celulite e gordura localizada. Aí eu te trago um caso número 2, só pra gente fazer uma discussão, como tratar esse caso número 2 com terapia combinada e radiofrequência. Olha lá comigo. Paciente do gênero feminino, 42 anos de idade, pratica atividade física, tem boa saúde, não tem contraindicação a equipamento de eletroterapia. A gente fez a avaliação e verificou que a estrutura corporal é mista, significa o quê? Ela não é nem só ginoide, nem só androide, ela tem características do biotipo misto, ela tem um sobrepeso bem leve, com uma massa de gordura de 29%. Foi feito perimetria e adipometria e verificado que tem presença de gordura localizada em região trocantérica e também uma celulite em região glútea. Então eu vou tratar ao mesmo tempo gordura na região trocantérica e celulite na região glútea. Nesse caso, 12 sessões já estaria um resultado bem interessante, diferente da estética de pequeno porte, que com 12 sessões poderia ser insuficiente. De eletroterapia eu tenho radiofrequência. Se eu for usar para gordura localizada, quanto mais baixa a frequência, mais profundo é a ação da radiofrequência. Aqui eu deixei o exemplo, se eu for usar o Effect de 1,2 da HTM, mas tem o novo Effect que eu posso chegar a 0,6. Inclusive, aqui eu não entrei no âmbito, mas se eu trabalhar gordura localizada, é legal fazer um método capacitivo no eletrodo monopolar. Para flacidez de pele, eu já vou usar uma frequência bem alta para realmente retrair colágeno, aumentar a temperatura e fazer neocolanogênese. Ainda, nesse caso, como é gordura e celulite, eu não tô abrindo precedente para estria, mas poderia estar tratando estria com radiofrequência, tá? Na terapia combinada, minha opção foi ultrassom de alta potência com gel neutro e também eletrolipólise percutânea com agulha e ultrassom com gel e princípio ativo para ultrassom e iontoforese. Só que na terapia combinada eu ainda poderia usar ultrassom com corrente citomotora ou outros tipos de técnicas, porque a terapia combinada me traz um leque bem grande de possibilidades de atuação de prática. Aí na cosmetologia eu vou usar um creme de massagem, não precisa ser de alta tecnologia, se for melhor. E na drenagem eu não preciso estar usando nenhum tipo de meio deslizante. Aqui eu enfatizei que pode ser corporal total ou pode ser uma drenagem de forma localizada. E aí tem as associações de conduta. Aqui eu fiz diferente, eu fiz associações baseadas em em sessões de atendimento. Por exemplo, a paciente vai comparecer 2 vezes por semana na clínica. A primeira sessão eu vou higienizar e vou esfoliar, tanto o trocânter como o glúteo, mas eu vou fazer drenagem linfática de corpo total,
sem creme, usando o mínimo possível na tua mão. Por quê? Eu quero ver o quanto esse paciente tem edema, se ele tem alguma retração no tecido, se ele apresenta algum nódulo, algum tipo de dor, antes de entrar na segunda sessão, que vai ser na mesma semana, e eu vou fazer uma higienização com clorexidina e vou começar com radiofrequência para gordura localizada. Essa radiofrequência para gordura, eu vou usar um tempo, obviamente, que aqui é simulado 50 minutos, porque o tempo ele está correlacionado ao tamanho da área. Normalmente na radiofrequência são áreas de 10 por 10 ou 10 por 15 centímetros. E aí eu vou usar um gliceral para fazer essa radiofrequência. Vou usar a frequência mais baixa possível para realmente tentar uma apoptose e necrose por via adipocitolítica, não sendo necessário oxidar gordura pós-procedimento. E finalizo com um creme ou um fluido firmante, por exemplo, ou até mesmo lipolítico, tá? Que são simulações, ideias e não protocolos prontos. Numa terceira sessão, eu entraria na próxima semana, na terceira sessão, com um ultrassom de alta potência, visando bem o foco da lipólise tecidual. Usaria gel neutro ou com princípio ativo. Tenho que calcular o tempo que eu vou usar essa minha terapia combinada. Normalmente o tempo do ultrassom é a correlação da área dividido pela era. Por exemplo, uma área de 300 centímetros quadrados dividido pela era do híbride, por exemplo, que é a terapia combinada da HTM, seria 18 centímetros quadrados e eu teria o tempo de aplicação da terapia combinada. Iria estar finalizando aí, quem sabe, com uma massagem bem suave e um creme lipolítico. Já na quarta sessão, entraria com uma higienização com álcool 70, uma eletrolipólise com agulha, com foco na gordura localizada, né? Claro que aqui eu deixei bem claro assim, ó, que aqui no áudio, que na primeira, segunda e terceira sessão, que a gente tem que ter cuidado, basicamente essa eu vou tratar a gordura localizada ou vou tratar daqui a pouco a questão da própria celulite, que eu posso estar intercalando, né? Na quarta sessão, região, então, eu vou estar tratando aí daqui a pouco, a gente vai verificar que vai estar tratando ali a região abdominal, se tiver a gordura localizada infraabdominal, com a questão das agulhas da eletrolipólise e assim por diante. Então, são vários exemplos de associações com terapia combinada e radiofrequência, o que deixa bem atrativo os resultados do tratamento. A partir do slide 19, eu trouxe outros estudos de caso para te ter noção de alguns estudos de caso e a correlação com outros equipamentos. Por exemplo, o primeiro caso, paciente, 20 anos, eu coloquei todos os aspectos simulando o estudo de caso e trouxe como conduta radiofrequência, carboxiterapia, corrente citomotora, cosmetologia e drenagem linfática manual. Então veja bem, eu deixei ali N possibilidades de protocolos, que são associações de condutas, te dando sugestões para o caso número 1. Depois apresentei um caso número 2, onde eu trago um conduto Sonic da HTM, que é um ultrassom convencional, uma radiofrequência e uma manta térmica. E aí tem várias outras explicações bem legais que eu tenho certeza que tu vai curtir, porque inclusive eu falo ali de quanto custa um gel condutor que tem polaridade, quanto custa um gel neutro, quanto custa um gliceral. Então eu trago informações bem importantes que tu precisa saber. Inclusive linkei alguns valores dos produtos da Extrato da Terra, porque comparando a Extratos da Terra com a Cosmobilt tem muito mais tecnologia. A Samana seria assim, Extratos da Terra, Samana, Cosmobilt. No mesmo local que tem Extratos da Terra para vender, tem Samana, quem sabe é uma boa opção também como conduta terapêutica. No caso do home care aqui, eu deixei como exemplo um home care manipulado, que tu compra ali na Botânica Bilt com a professora Andréia. Um manipulado que ela vai usar o mês inteiro custa R$60. Se tu colocar 30% em cima, tu ainda fatura e tem lucratividade dentro da tua estética. Deixei também exemplos da questão de outros protocolos de associações de conduta e nos últimos 2 slides ou 3 eu trouxe a ideia da realidade do laboratório da Ubra, né? Então, que realidade que a gente tem no laboratório da Ubra? Claro que vocês devem estar pensando agora em escutar esse áudio. Mas a gente já está sabendo que a parceria com a Biocare não existe mais. Espera aí. Não existe para esse semestre, eles retiraram os equipamentos, porque realmente teve uma questão burocrática que a Ubra... Foi um impasse burocrático, tá? Isso aconteceu agora, faz menos de 20 dias. E aí, eu não posso mais entrar em detalhes, porque daí teria que ser a professora Heloísa, que é a coordenadora do curso. Mas o que eu conversei muito com a professora Alana? 2021 é ano novo, as coisas esfriaram. A gente vai fazer como a gente fazia lá em 2014. A Alana e eu, a gente buscava equipamento para dar aula, e vai ser assim com vocês. Ninguém vai ficar sem ter aula com os equipamentos. Mas a realidade do laboratório da Ubra, por que eu trouxe? Porque daqui a pouco tu vai pensar, na Ubra tem tudo, e é verdade. Se tu pegar aqui a quantidade de equipamento que tem no slide número 28 e no slide número 29, é a clínica dos sonhos.
Então é isso que eu quero mostrar nessa aula pra ti, que a realidade depende muito do que tu tem pra gastar, a realidade depende muito do que tu tem pra investir, ou do que tu tá usando na clínica hoje, que é o nosso TDE. Então é esse feedback que eu vou querer de vocês. Com base no que vocês têm, eu vou fazer novas associações de conduta e vou dar várias ideias bem legais para que vocês saibam trabalhar com as máquinas e com as terapias manuais. No slide número 30, eu deixei uma dica de leitura na Biblioteca Pearson, acesso pelo Ambiente Aula, que é o livro Gestão de Negócios em Estética, que fala muito sobre o ser empreendedor. Porque para mim, baseado em tudo que eu li, ser um empreendedor em estética significa agregar inovações nas condutas práticas. Faça muito com pouco, fale a verdade sempre, trabalhe em prol de resultados, tanto teus quanto dos teus pacientes. Então, isso é muito importante, tanto dos pacientes como os teus resultados. Isso é muito importante. Não é só satisfazer o paciente, é te satisfazer quanto profissional. Espero que tu tenha gostado da aula. Vamos lá, vamos trabalhar em prol de saber mais e buscar mais informações e logo mais a gente se vê por aí. Até mais!